Ela é carioca, mas mora em Brasília desde 1962. Desde criança gosta muito de ler, escrever, cantar e até hoje de brincar de roda, o que talvez explique a preferência em escrever para jovens leitores. No primeiro bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, eu converso com a escritora Vera Lúcia Dias. Formada em música pela Universidade de Brasília, lecionou em diversas escolas da cidade. Atualmente ministra palestras sobre literatura e música. E você, brinca de quê? Junta, separa e guarda e Brinquedos Cantados são alguns dos títulos por ela publicados. Eu começo agradecendo a presença da Vera Lúcia Dias aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, a Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. E eu começo mostrando, na verdade, a mesa que nós arrumamos aqui com as obras publicadas durante um período de quase 20 anos. Primeira publicação em 1994, nós estamos em 2013, temos 24 livros, dá uma média mais ou menos de um livro por ano, não é isso, Vera Lúcia? Mais ou menos. Isso é, considerando livros infantis, alguém pode pensar, mas é fácil. Não é bem assim, né? Não, porque literatura infantil é um gênero, né? Como poesia, como qualquer outro gênero. E principalmente aqui no Brasil, né? Que é um trabalho de formiga, né? Você forma um professor leitor, você forma um público leitor, você forma um pai leitor, né? Então é um trabalho ótimo de trabalhar, porque o campo está aí, né? Mas cotidianamente. Em quem você pensa em literatura infantil quando escreve uma obra? Na criança, no pai, é de acordo com a idade? Olha, para te falar a verdade, eu não penso em nada disso. Essas histórias todas, elas são verdadeiras, né? Eu não invento história, não tem nenhum livro inventado. São histórias que aconteceram comigo, que aconteceram com as minhas filhas, com os meus netos, com minhas crianças de escola, os vizinhos, os cachorros, os bichos da casa, que eu, como uma criança observadora que fui, um adulto que continuo sendo, eu relato. Então eu me lembro. Pingo é um cavalo muito importante. É o cavalo da professora. Depois do café da manhã, a professora e Pingo vão juntos para a escola. Eles moram em uma linda vila perto da floresta e do rio. Tem montanha para todo lado. Quando chegam à escola, as crianças correm para ajudar a professora a preparar Pingo para mais um dia de aula. Boa sombra, água fresca e um bom lugar para Pingo participar de tudo o que acontece na escola. Outro dia, assistindo um debate, um programa de televisão, em que as pessoas, os adultos, falavam a respeito de criança. Eu fazia uma observação com os amigos que eu acho muito curioso quando você vê debates desse tipo, que os adultos sempre fazem reflexões a respeito da educação de crianças, do comportamento dos adolescentes, como se fossem os respectivos animais de estimação ou seres de outro planeta. Parece que esquecem as sensações que tinham. Você acha que isso acontece mesmo? Olha, eu acho muito interessante isso que você está falando, porque eu nunca, na minha vida, eu tive essa dificuldade de tratar aquele ser humano diferente, né? E eu tenho certeza que você trata com um ser humano que entende tudo desde o primeiro momento. Ele pode não ter articulação que você entenda, mas ele sabe tudo. Quando você quer escrever um livro, por exemplo, na literatura, isso acontece muito. É um livro de um conceito adulto que você quer passar didaticamente para uma criança, não funciona. Ele percebe muito bem. Eu acho que não há necessidade de fazer uma tradução, não. Você tem um trabalho que é voltado também em termos de pesquisa em relação a brincadeiras de criança. Como é que surgiu esse interesse? Primeiro que eu brinquei a vida inteira, né? Eu brinquei muito na rua. Eu nasci em Madureira, na Rua da Portela, e gostava de cantar, né? E a gente brincava muito, e eu continuei brincando, porque eu fui trabalhar na Escola Parque, eu me formei em música, e a Escola Parque a gente trabalhava sob os olhos do Anísio Teixeira, né? E era uma brincadeira sem fim, e dentro da música me especializei em tradições orais. Nesse trabalho de pesquisa em relação aos fazeres das crianças, brincadeira para Vera Lúcia é coisa séria. Eu vou mostrar aqui justamente essa publicação
Brinquedos Cantados, que é um livro, um trabalho de pesquisa que tem aqui o seu primeiro volume, junto com Mônica Simas, que é um trabalho muito interessante, que é produto de uma pesquisa de 15 anos, não é isso, Vera Lúcia? Bom, como eu te falei, eu fui trabalhar em escolas públicas imensas com música para crianças pequenas, né? E inicialmente nós abrimos nossos repertórios particulares, né? E a Mônica, minha amiga de sempre, desde essa época, nós sempre trocávamos nossos repertórios. E aí começamos a catalogá-los, chegamos a quase 500 brinquedos, e aí nós resolvemos adaptá-los à voz infantil, ver de onde vieram, fazer um mapeamento desses brinquedos. Uma pergunta, você fala em brinquedos. Quando você fala em brinquedos, você está se referindo à brincadeira de roda que é utilizada acompanhando essas músicas? Isso se chama brinquedo cantado, né? Assim, dentro de uma nomenclatura mais oficial, né? Mas, na verdade, são as brincadeiras de rodas, né? São as cirandas, que nós temos um monumental acervo. Interessante. Aqui, por exemplo, eu vou citar aqui, que eu já vi várias músicas aqui que eu conheço, não é? E que, por exemplo, Capelinha de Milão. Existe uma, digamos assim, não sei se seria a maneira correta, uma coreografia ligada a essa música especificamente, assim como com relação a ouvir aqui também Sapo Cururu, A Linda Rosa, Pirulito que Bate-Bate, todas essas músicas têm, digamos assim, eu repito a expressão, uma coreografia, uma brincadeira ligada a elas? Em algum lugar existe, né? Às vezes não muito comum, mas em algum lugar existe. E a gente conseguiu ir perguntando, porque como é uma tradição oral, né? A gente pergunta para um vizinho, uma pessoa mais antiga, escuta, você lembra como é que você brincava de capelinha de melão? Não, a gente fazia assim, assado. Não, a gente sentava e balançava o corpo. Então a gente foi anotando tudo isso. A editora, ela não só se interessou pelo trabalho, como também incluiu no projeto a publicação no exterior, no Japão. Houve uma descoberta nesse momento com relação a crianças brasileiras que vivem no exterior. Que descoberta foi essa? Essa editora Cáliz, na pessoa da Miriam Gabay, que é a dona dessa editora, ela tem institutos em Milão, ela tem institutos em Tóquio, ela trabalha com literatura há muitos anos, infantil. A editora dela é uma editora de livros infantis, né, e infantos juvenis, e ela também é violoncelista, né, violoncelista. Então ela se interessou muito e ela, numa das últimas feiras anuais que ela vai ao Japão há mais de 10 anos, para uma das maiores feiras do mundo, né, depois de Frankfurt, ela descobriu que aquelas primeiras gerações, a primeira geração de crianças nascidas no Japão, depois dessa fase que o Brasil fez uma troca de trabalhos e tal, ela descobriu que eles não sabem cantar mais nada. Nas escolas onde os livros dela chegam traduzidos, ela descobriu isso. Ela ficou estarrecida, eles não sabem, porque os pais saem muito cedo, as crianças também, e o incentivo é que se fale rapidamente o japonês, né? E aí ela me ligou, cadê a pesquisa? Vamos publicar, mas eu quero as canções mais conhecidas. Então esse livro, essa coleção é dedicada a essas crianças que estão fora e as que estão dentro também, porque se canta muito pouco hoje, né, nas escolas. Você diria que é a constatação de que existe sim uma cultura brasileira específica que vem desde o berço e que o brasileiro ele ainda continua pecando por ter uma memória curta e isso é algo que vai sendo deixado de lado e pode até se diluir, sofre uma ameaça talvez de extinção? Há uma brutal mudança quando se retira da escola a educação musical, porque os pais são muito atarefados, né? Então a questão de cantar para a criança está sendo substituída imediatamente pelo botão. Ótimo, né? Tudo bem, eu adoro informática, acho que a eletrônica está aí, está tudo para a gente, né? Para nos ajudar. Mas a voz humana é insubstituível, né? É a mediadora principal. Então há um perigo sim. Mas eu não acredito que isso aconteça, porque quando você coloca um livro desse no mercado e ele desaparece, uma edição em 2 meses, é porque existe uma necessidade. Né? Foi o que aconteceu, inclusive, com Brinquedos Cantados. Nós falamos muito aqui no Iluminuras a respeito da influência da leitura em casa em relação a crianças. Não que o pai necessariamente tenha que ser um literato, por N motivos pode ser que não. Mas se ele estimula isso na criança, é um estímulo não apenas a leitura, mas o desenvolvimento intelectual. Isso é a constatação de que também vale para a música. Com certeza.
Tudo se aprende em casa, sabe? Aquele livro colocado aqui ou ali, ou a revista, ou o jornal, ou a música, é o exemplo, né? É a mediação familiar, principalmente. Outros autores? Bom, eu gosto do Monteiro Lobato, como todo mundo da minha geração. Eu adoro a Eva Furnari. Gosto muito do Cláudio Martins também. Gosto do André Neves, dessa geração que está saindo aí toda, né? E eu gosto de poesia, né? Eu gosto dos poetas nossos, os de fora. Eu fui alimentada pela poesia. Vera, você é uma das fundadoras de um grupo aqui de Brasília que se chama Casa de Autores. Isso reforça a questão do debate sobre se a literatura ainda tem vida, se a literatura é algo ainda muito presente na nossa civilização? Com certeza, sim. É um debate sem fim. E nós somos todos de Brasília, né? Nós somos o Instituto agora. E o nosso objetivo é não só a nossa publicação, nos apoiarmos e divulgarmos o trabalho todo, mas também trabalharmos com a mediação. A mediação da leitura é mais importante do que abrir as bibliotecas. Se não tiver alguém que vá ler para aquelas crianças, para aquele público, é um perigo a biblioteca ficar sozinha. Então, esse é o nosso grande objetivo também. Para encerrar, eu gostaria de mostrar 2 livros que não foram publicados ainda, estamos mostrando em primeira mão. Já Sei Ler, com ilustrações de Agostinho Comoto, e também com ilustrações de Edith Sliaka. Que Cheirinho é Esse? 2 livros que estão em perspectiva de publicação brevemente, portanto, mais 2 obras da Vera Lúcia Dias. Vera Lúcia, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite, a oportunidade de mostrarmos um pouco da sua obra ao longo desse período e também deste estímulo aos autores por meio da Casa de Autores, e boa sorte na continuidade desse trabalho. Muito obrigada, adorei vir aqui e que vocês continuem, né? Porque nós precisamos muito desse tipo de programa. Obrigada. E o Iluminuras não terminou. Logo depois do intervalo eu converso com o advogado Pedro Henrique Arazini de Carvalho Costa Andrade. Daqui a pouquinho. Olá, o nosso programa Iluminuras de hoje está de volta. Carlos Eduardo Cunha. Pedro Henrique Arazini de Carvalho Costa Andrade é o nosso convidado nesse segundo bloco, a quem eu agradeço pela participação, dando primeiramente a formação dele como advogado, mas também com graduação no curso de letras. É muito comum, doutor, os advogados terem essa predileção pela literatura, é algo que é inerente à própria formação do advogado. Mas no seu caso já houve este aprofundamento também no universo da literatura, no universo das letras. Por que a escolha também, além do curso de Direito, pelo curso de Letras? Num primeiro momento, a minha busca foi por um aperfeiçoamento na parte de linguística mesmo, da parte gramatical. Pedro Henrique Costa Andrade, advogado. E posteriormente, eu vi que existia um outro universo também dentro da área de letras, do curso de letras. Tanto que a minha monografia de conclusão de curso foi na área de literatura. Inicialmente, eu pretendia buscar um aspecto mais de pesquisador dentro do curso de letras, mas acabei me voltando mais para esse aspecto da literatura, da pesquisa dentro da literatura. É quase que uma unanimidade, pelo menos aqui no programa no Iluminuras, quando nós conversamos com operadores do direito, juristas, e que acabaram desenvolvendo uma aproximação do universo literário, que isso tenha virado uma paixão e acabou influenciando de alguma forma na sua vida profissional como advogados. Isso aconteceu também no seu caso? Sim, e eu iria até além. Influenciou inclusive minha vida acadêmica. Quando nós vamos nos meus trabalhos acadêmicos, por exemplo, sempre tem em algum momento uma citação de uma obra literária, ainda que seja uma obra literária totalmente desconexa do universo do jurista propriamente dito em geral. E além disso, eu trabalho no Fundo de Apoio à Cultura, que é uma unidade da Secretaria de Cultura, que trabalha com incentivo à produção artístico-cultural do Distrito Federal, inclusive literatura. Você fala muito a respeito de qual o papel da arte. O fato de haver um gosto específico e trabalhar diretamente com isso numa Secretaria de Cultura, isso faz com que haja uma visualização da importância
especificamente, não só da arte, mas da arte de maneira geral, mas aqui especificamente também da literatura? A literatura, então, ela acaba influenciando o indivíduo em todas as fases da sua vida, ainda que de forma um pouco mais indireta. Quando você vai no cinema e o filme é uma adaptação, por exemplo, de uma obra literária, hoje se tem muito uma busca pela obra literária após o filme. Então, qualquer indivíduo, em qualquer área, inclusive no direito, ele tem essa busca, até por uma relação um pouco mais intrínseca que o direito tem com a literatura. Não pela perspectiva de a peça jurídica ser uma obra literária, como eu já vi alguns textos dizerem, mas a partir da perspectiva de que a literatura é uma fonte de estudo do direito. É necessária uma sensibilidade do advogado até para adequar e ver uma certa situação, às vezes fictícia, e citá-la numa peça jurídica para tentar convencer um juiz? O texto jurídico é um texto argumentativo com uma finalidade específica de defender um ponto de vista. Dentro da narrativa jurídica você tem dois aspectos, tem aquele que postula e o defensor. Todos eles tentam ganhar tanto a confiança do juiz, no sentido de que eu preciso que o juiz confie no que eu estou dizendo para que ele possa julgar a causa, quanto também a simpatia do juiz pelo que está sendo narrado. Então, existe uma tendência dentro do texto jurídico de buscar uma amenização das situações sociais ou, dependendo da posição que ocupe, até um agravamento do que ocorreu para tentar realmente causar essa sensibilização, essa simpatia de quem está julgando com o cliente. Como foi informado agora há pouco, o seu trabalho é na Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal, trabalhando exatamente com o fomento à área de cultura. Tradicionalmente, inclusive no Brasil, há uma queixa no sentido do papel do Estado, no sentido de dar esse fomento. Há diversos projetos de apoio, inclusive especificamente a literatura aqui em Brasília, que tem crescido bastante, inclusive, essa área da cultura aqui no Distrito Federal. O Fundo de Apoio à Cultura, esse ano, ele está trabalhando com fomento da ordem de 60 milhões de reais para todo o Distrito Federal e apenas artistas do Distrito Federal podem apresentar projetos. Existem algumas modalidades específicas para a literatura. Até 2010 se focava muito na impressão de obras literárias. Agora se está buscando o próprio desenvolvimento da obra, as obras infantis, outras áreas da literatura, como por exemplo a literatura de cordel, a elaboração de periódicos, a realização de eventos literários. Tudo isso é uma tentativa de dar mais apoio à literatura, porque a maior parte dos poetas, dos escritores do Distrito Federal acabam tendo uma necessidade de se lançar sozinhos. De que maneira é feito esse trabalho de fomento, particularmente no que se refere à literatura? As entidades que são ligadas, por exemplo, ao setor, elas podem apresentar projetos para que sejam selecionados, se candidatando a, por exemplo, algum financiamento? No caso específico do Fundo de Apoio à Cultura, a seleção é feita por edital. Então, o interessado apresenta um projeto, esse projeto é analisado, tem etapas dentro do processo de seleção. Uma delas é especificamente o mérito cultural, que é feito pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal, que tem um representante da literatura, mas não existe um trabalho dentro do FAC específico a instituições de literatura. De que maneira são elaborados os critérios para a escolha dos projetos que são apresentados à Secretaria? Os critérios são elaborados a partir de uma consulta prévia tanto à comunidade quanto ao Conselho de Cultura do Distrito Federal. O Conselho de Cultura do Distrito Federal está previsto na lei orgânica e foi criado por uma lei de 1990. Então, a Secretaria de Cultura consulta esse conselho que estabelece formas de pontuação de uma segunda fase que se chama de mérito cultural, onde se avalia realmente a qualidade do projeto apresentado. Então, aspectos desde o texto até a capacidade do proponente de gerir aquele projeto são avaliados nessa segunda fase. Vamos voltar a falar novamente a respeito da sua formação em letras, porque é um aspecto que eu gostaria de salientar, que a sua monografia de final de curso, especificamente em letras, ela foi sobre um clássico da literatura universal, Antígona. Como é que surgiu a ideia de trabalhar exatamente com isso? A minha orientadora era a professora Lucelena e ela é especializada
em literatura e desde o início ela teve interesse em trabalhar comigo por conta da minha formação em Direito. Então, nós tentamos junto para buscar alguma coisa relacionada a Direito e literatura. Não concordo muito com aquela perspectiva de unir Direito e literatura pela estrutura narrativa. Então, nós buscamos uma abordagem diferente. Quando a gente retoma obras clássicas da literatura como um todo, é possível estudar os aspectos socioculturais em que elas ocorrem e daí colher normas específicas do direito. É interessante que isso pode ser visto de um ponto de vista literário, no mito de Antígona, e também pode ser visto um livro clássico na área do direito, que é a Cidade Antiga também, que fala exatamente desse tipo de situação, ou seja, fica aqui aquele ponto que o doutor falou a respeito do fato de que hoje em dia a forma como o direito está sendo ministrado, ele deixa um pouco de lado essa necessidade de leitura, mas na verdade ela ainda existe. Ela ainda existe, até para conhecer melhor os institutos e saber e conhecer da onde vamos para onde vamos. Quando a gente tem um autor chamado Douglas North, ele é economista, mas ele trata desse tema com muita propriedade, é o que ele chama de dependência de trajetória. As escolhas que uma sociedade faz em um determinado momento condicionam as escolhas futuras que estão disponíveis. Então, isso define quais são as escolhas da sociedade. Quando a gente pensa em questões mais amplas, por exemplo, como a escolha de um sistema, nós temos duas grandes famílias de sistema no mundo ocidental, que é a Common Law e a Civil Law. Então, a Common Law tem determinados aspectos que são positivos e a Civil Law tem outros aspectos. Então, até a escolha desse determinado sistema condiciona as escolhas futuras da sociedade. Doutor, infelizmente, tempo regit actum, então nosso programa infelizmente já está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, e desejar muito estudo ainda do ponto de vista do direito e, claro, também muito estudo de literatura na área de letras. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você, amigo da TV Justiça, mais uma vez. Já temos um encontro marcado na próxima semana. Se você quiser assistir este novamente ou outro programa da TV Justiça, incluindo as outras edições do Iluminuras, basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça, tudo junto, sem o cedilha.jus.br. Até a semana que vem. Tchau. Um livro se abre e os créditos aparecem. Direção Marcela Tan. Apresentação Carlos Eduardo Cunha. Edição de texto Dizo Dalmuro e Flávia Metzger. Produção Cássia Monteiro. Imagens Francisco Cosme e Verles Neves. Auxiliares Orlando Filho e Vanderlei Júnior. Iluminação Chico Moneta. Edição e pós-produção Marco Couto. Agradecimentos Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno. Tribunal Regional do Trabalho Distrito Federal. Núcleo Técnico e Operacional Fernando Capreta. Núcleo de Programação e Produção Micheline Farias. Coordenação Geral Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.